Boo é um iludido sem noção, zombado por entrar numa academia de magia sem ter um pingo de poder. Mas tudo muda quando ele revela ser o espadachim mais forte que existe, botando todo mundo pra quebrar só pra mostrar seu valor. A história começa anos atrás, quando alienígenas dominavam a humanidade na escuridão, até serem banidos por 5 magos. Após a batalha, eles criaram o título de Mago de Vander para o 1% mais poderoso, passado adiante para manter a barreira e vigiar futuros invasores. Décadas depois, o pequeno Will conheceu sua amiga de infância, Elf, e prometeram um ao outro que um dia conquistariam o título juntos para poderem assistir ao pôr do sol da Torre dos Magos lado a lado. Contudo, Elf, um gênio da magia, subiu a torre facilmente, a mais jovem a ter o título. Já Will, sem magia, teve que lutar contra os perrengues de ser sem talento, tudo para realizar seu sonho de ser Mago de Vander e ficar ao lado dela. Anos depois, Will cabeceia na aula quando o professor Edward o chama para um feitiço básico de fogo. Will falha, claro, a turma ri, e Edward, irritado, o chama de inútil, um tolo sem talento por tentar ter sucesso numa academia de magia sem saber usá-la. Após a aula, o valentão Cian encurrala Will no corredor, provocando-o. Mas quando Will ia responder, sua amiga Colette aparece com cara de poucos amigos e enfrenta Cyan, dizendo que Will é muito melhor e mais dedicado do que ele jamais será. Intimidado pela ferocidade dela, o covarde sem vergonha logo abaixa o tom dos insultos, aconselha Will a desistir e então vai embora. Depois Will visita o professor Walkner, seu professor favorito, pedindo novas tarefas para ganhar mais créditos. Mas Walkner diz ao pobre coitado que ele precisa de mais 4 créditos para atingir o corte semanal, após falhar no teste de fogo de Edward ou será expulso. Com isso, Will folheia agressivamente suas anotações, procurando um monstro de masmorra para derrotar rápido e ficar na escola. Com pena, Walkner sugere o monstro do 6º andar e Will o abraça feliz, sem saber que Cian ouviu tudo, e já planeja matar o monstro primeiro para sabotar seus créditos. Mais tarde, Will explora o 6º andar com sua familiar, Kiki. Tian e seus 2 capangas fazem o mesmo, mas um deles se preocupa com a segurança. Ao ouvir isso, Tian fica chocado com o cara por subestimar um mago de elite como ele. Mas quando o cara se desculpa, ele o ignora e continua falando mal de Will, jurando que o fará ser expulso, pois o sonho de Will de se tornar Mago de Vander o enoja profundamente. Infelizmente, quando iam começar a procurar, um monstro mais mortal surge do nada e mata os 2 capangas com socos, fazendo Cian gritar de terror. Ao ouvir o grito, Will corre para o local, mas ao chegar, reconhece o monstro como um sentinela maligno que vale 10 créditos e se esconde rápido para ver Cian em pânico, disparando sua magia fraca desesperadamente contra ele. Will sabe que a magia de Cian não faz nem cócegas no monstro. Ao pensar em ajudar, ele lembra de todo o bullying que sofreu e hesita. Mas quando ia embora, percebe que não seria digno de Elf se abandonasse Cian. Então ele toma uma atitude, saca sua espada e bloqueia o ataque da lâmina do monstro, bem antes que ele transformasse Cian em purê de batata. Enquanto isso, Edward invade o escritório de Walkner, tenso, dizendo que Cian visitou a masmorra sem permissão. Sabendo o perigo da masmorra, Walkner entra em pânico, preocupado com a segurança deles. Mas quando Edward revela que estão no 6º andar, ele se acalma na hora. Não só porque Will está lá, mas porque confia que Will é forte e inteligente o suficiente para derrotar qualquer monstro. Mesmo assim, Walkner infunde uma orbe mágica com seu poder e transmite a batalha de Will ao vivo, só para ficar de olho. Enquanto isso, Will corre pelo local, desviando e aparando habilmente o máximo de ataques do monstro que pode, até esfaquear o sentinela maligno pelas costas. Vendo isso, Tian, que está logo atrás de Will, e Edward, que assiste a transmissão do escritório de Walkner, observam simultaneamente em choque, incapazes de acreditar que aquele é o mesmo Will inútil que eles tanto zombavam. Enquanto observam, Will desvia dos ataques do monstro até conseguir cortar seu braço direito num único golpe, forçando-o a largar a lâmina. Depois ele pega a espada, mas quando o monstro dispara um raio de plasma roxo, ele o corta ao meio e contra-ataca com um golpe devastador que o destrói completamente. Com o monstro morto, Will corre para ver Cian, mas Edward sai furioso do escritório de Walkner, recusando-se a reconhecer Will. No dia seguinte, Will recebe seus 10 créditos, mas enquanto segue seu dia, ele de repente se lembra de outra memória antiga, de quando era calouro. Naquela época, as pessoas o chamavam de Isca, para atrair Lady Elf à escola. O pequeno Will ignorava os olhares de desprezo, até que um dia, Walkner o levou ao escritório da diretora Caldeirão para ele mostrar seu talento a ela.
Após dar-lhe uma espada curta, Caldeirão criou feitiços falsos para atacar Will. Para seu choque, ele eliminou todas as ameaças com uma habilidade e precisão tão únicas que até ela se convenceu de que ele deveria continuar na academia, mesmo sem usar magia. Agora em seu último ano, Will assiste a uma aula de Wokner e aprende que quem quer subir a Torre dos Magos para se tornar mago de Andor só pode ser reconhecido pelo Instituto Superior, criando um novo tipo de magia ou ganhando pelo menos 7.200 créditos na academia. Contudo, como poucos conseguem o primeiro, a maioria dos alunos só tenta acumular o máximo de créditos. Dito isso, Wokner leva Will e seus colegas por uma rigorosa aula suplementar de magia por várias horas e só os dispensa quando já é bem tarde. Após a aula, Will encontra Colette no corredor e discutem os detalhes da aula suplementar, quando de repente encontram Sion e seus capangas contando a outros alunos que Sion derrotou um sentinela maligno na noite anterior. Como metade da escola é de uns completos idiotas, eles acreditaram em toda aquela lorota. Mas quando Sion vê Will andando feliz por perto, ele fica ainda mais irritado e o segura pelo pescoço, ainda se recusando a aceitar que Will salvou seu eu patético. Felizmente, antes que as coisas piorassem, Colette o separa e pergunta a Will por que Sion está tão irritado com ele. Enquanto isso, Edward de repente invade o escritório de Caldeirão e exige que ela expulse Will da escola. Ao ser questionada, Edward diz que a academia não precisa de um mero guerreiro que supera a magia sem poder usá-la. Ouvindo isso, Caldeirão puxa os registros de Will e mostra todo o seu sucesso acadêmico, fora a conjuração de feitiços. Mas mesmo assim, Edward diz a Caldeirão que o sonho obsessivo de Will de se tornar um mago de Vander é o que realmente o irrita, não suas outras perspectivas. Caldeirão sabe que é meio estranho Will pensar assim, mas para Edward experimentar o poder de Will, ela permite que ele o teste em qualquer exercício que escolher, prometendo expulsá-lo se falhar. Edward lhe dá uma chance de reconsiderar, avisando que não pegará leve com Will, mas quando ela ainda aprova, ele sai com um sorriso malicioso. Momentos depois, Will leva Colette ao seu armário e pede para ela destrancá-lo magicamente para pegar alguns de seus livros. Quando Colette vê sua espada escondida dentro do armário, ela pergunta sobre ela, e Will diz que, como não tem permissão para carregá-la no campus, não tem escolha a não ser guardá-la ali. Logo após pegar seus livros, Colette tranca o armário novamente e segue com ele para a sala de estudos. Lá, Will estuda rapidamente alguns textos e brinca com Colette até Edward aparecer de repente e pedir para ele segui-lo sozinho até o salão de feitiços. Chegando lá, Edward diz a Will que está lhe dando uma lição suplementar para avaliar seu valor pessoalmente. Então ele saca sua varinha e declara que a tarefa de Will é acertar um único golpe nele para ganhar 5 créditos de conjuração ou ser expulso se falhar. Ao iniciar o teste, Caldeirão chama Wokner ao seu escritório e conjura uma tela para transmitir a luta de Edward e Will. Wokner, ao ver isso, explode e confronta Caldeirão por autorizar o teste, mas ela se defende, dizendo que precisa disso para Edward parar de choramingar como um pirralho mimado da geração Alpha, viciado em iPad. Confuso, Wokner a lembra que Edward ainda é o mais próximo de se tornar um mago de Vander e já alcançou o topo da Torre dos Magos. Mas, mesmo assim, Caldeirão se recusa a ceder. Nesse instante, Edward acena sua varinha como um aspirante a Harry Potter de Hogwarts e invoca um feitiço de magia negra de baixo nível chamado Dax Darbakins. A explosão de energia escura resultante faz o Will entrar em modo Light Yagami total, mas quando ele tenta um ataque furtivo com um chute, percebe rapidamente que o escudo de defesa de Edward é impenetrável. Irritado com um ataque tão insignificante, Edward aumenta a intensidade de sua magia e arremessa o rapaz vários metros para trás, até ele cair no chão. Contudo, em vez de desistir, Will se levanta, reconhece o poder de Edward e espera pelo segundo round, enquanto Kik sai correndo da sala para encontrar Colette. Após uma conversa fiada, Edward cria múltiplos círculos mágicos e dispara uma saraivada de explosões de Dagstar por toda a sala. Will corre, pula e escala cada canto do cômodo, mas Edward o rastreia e continua disparando as explosões até atingir Will e jogá-lo no chão. Por essa época, Kik cambaleia para dentro do vestiário, sangrando profusamente, encontra Colette ali e continuamente bate no armário de Will. A princípio, a cabeça de vento perdeu tempo pensando que Will estava morto, mas eventualmente, ela percebeu que o irmãozinho precisava de sua espada e rapidamente agiu para entregá-la. Enquanto isso, Edward pisa em Will e tenta convencê-lo a abandonar suas aspirações tolas de se tornar um mago de Vander como um mero espadachim. Quando Will ainda se recusa a desistir, Edward fica ainda mais furioso, exigindo saber o que exatamente o impulsiona a ser tão resiliente. Após respirar fundo, Will diz que está tão determinado porque quer conquistar a Elfie e ser o primeiro dela um dia. E Edward fica estupefato. Ele exige, furioso, que Will abandone seu amor mundano e tolo e seja realista. Mas mais uma vez, Will diz não.
Nesse instante, Colette chega ao salão e rapidamente entrega a espada a Will. Mas Edward ainda não vê diferença, pois continua disparando seus raios Dax Darbacans contra o rapaz. Quando Will corta o ataque, Edward libera outra saraivada mágica contra ele. E embora Will fique tão trêmulo que não consegue se mover, ele avança mesmo assim, cortando os raios mágicos quando pode e mergulhando pelos outros. Assim que se aproxima o suficiente do escudo de Edward, Will salta em direção ao teto do salão e atravessa um ponto cego no escudo defensivo de Edward por cima, quebrando-o. Então, antes que Edward possa reagir, ele faz um pequeno corte na bochecha, sinalizando que acertou um golpe, e encerra o teste com sua vitória. Sentindo-se derrotado, Edward concede a Will seus 5 créditos de conjuração e sai em silêncio, mas Caldeirão e Workner celebram a vitória de Will contra todas as probabilidades. Dias depois, enquanto Will faz seu outro trabalho como jornaleiro, ele recorda outra memória crucial que compartilhou com Elf e Workner anos atrás, no dia em que ela subiu à Torre dos Magos. Após as despedidas de sempre, Will prometeu em lágrimas a Elf que suportaria toda a vergonha e os obstáculos que viriam no futuro e subiria à Torre dos Magos para cumprir a promessa de infância de assistirem ao pôr do sol juntos. Ouvindo isso, Elf chora e assegura ao pobre Will que o esperará nos céus, mas após a ascensão dela, Will prometeu a Workner que aquela seria a última vez que choraria por algo. Ao voltar à realidade, Will continua entregando as notícias da manhã com Kiki ao seu lado quando de repente percebe que deixou cair acidentalmente uma das folhas de notícias. Ao se abaixar para pegá-la, ele olha as informações e descobre que sua namorada gata e poderosa, Elf, criou mais um feitiço mágico original, tornando-a a primeira maga a inventar 12 magias como Maga de Andor. Lendo mais, ele também descobre que o Instituto Superior acabou de baixar uma ordem da própria Torre dos Magos, com Elf como cliente, solicitando que estudantes interessados a ajudem a coletar núcleos de gelo de andarilho gélido para seu novo experimento e alguns créditos extras. Will fica animadíssimo por finalmente ter a chance de ajudar sua garota lá no céu, então ele corre de volta para seu dormitório e implora ao seu colega de quarto artífice, Host, para fazer um item mágico para ele. A princípio, um Host confuso pergunta por que ele está tão feliz, mas quando Will lhe conta tudo, ele imediatamente lhe dá o melhor item mágico de sua coleção e o manda ir logo. Momentos depois, quando Will chega ao quarto andar da masmorra, ele encontra vários outros estudantes como ele, incluindo Sion também tentando cumprir o pedido de Elf, e decide ir mais fundo na masmorra para ver o que encontrará. Pouco depois ele encontra uma estudante qualquer cercada por 3 monstros grifos de gelo e imediatamente destrói todos com um único golpe. Após salvar a garota, ele se aproxima da gatinha chamada Iris e continua explorando a masmorra com ela. Enquanto isso, Colette e sua amiga Rose são vistas assistindo a uma das palestras de Workner sobre o brilhantismo de criar um novo feitiço, quando de repente Rose pergunta o que ele pensa sobre Elf e sua recente conquista de criar 12 magias. Quando Workner elogia Elf com fervor, chamando-a de uma das maiores magas que já existiu, Colette fica um pouco com ciúmes, e até começa a condená-la por deixar Will com um destino tão horrível. Rose, que sabe da paixão nem tão secreta de Colette por Will, percebe o ciúme e a provoca, fazendo a pobre Colette ter um colapso mental bem na aula. De volta ao quarto andar, Iris se apresenta como aluna de uma série inferior e reconhece Will como um nerd sem talento sem precedentes. Envergonhado, Will pergunta se ela se incomoda em andar com ele, mas Iris diz que não pode falar mal de alguém corajoso o suficiente para salvá-la daquele jeito. Enquanto continuam a exploração, Will revela que, até agora, eles ainda não sabem como é o céu real, porque os magos de Vander, que residem na Torre dos Magos, sacrificaram uma tremenda energia mágica para manter a grande barreira e criar um céu falso. Se não houver cuidado, a barreira pode cair em breve, jogando o mundo inteiro na escuridão novamente. Então, para evitar isso, Will e os outros estudantes trabalham incansavelmente para cumprir ordens como esta e ajudar a manter o céu de pé. Em pouco tempo, Iris começa a netar a Elf como uma Swift obcecada, mas enquanto ela faz isso, Will e Kiki notam um item estranho na camada de gelo próxima e o investigam, apenas para descobrir que há um andarilho gélido super poderoso em uma caverna à frente deles. Inabalável, Will caminha em direção à caverna para lutar contra ele, e ignora o conselho de Iris sobre deixar os magos de verdade virem ajudá-los. Uma vez dentro da caverna, ele se arma para a batalha, e, em segundos, o monstro salta sobre eles por cima. Graças aos seus sentidos aguçados, Will o vê vindo, e tira a si mesmo e Iris do caminho em segurança. Mas assim que a poeira baixa, Iris identifica o monstro como um rei gélido, a forma mais elevada de um andarilho gélido, que também vale 6 créditos. Logo, o monstro dispara um raio de gelo em Will, mas ele desvia, coloca Iris no chão e diz para ela segurar a cerveja dele enquanto ele o derrota. Assustada, Iris o avisa para não usar ataques físicos no monstro, já que ele congela tudo o que toca, mas Will a assegura para não se preocupar, pois ele já derrotou monstros assim várias vezes.
Dito isso, Will então coloca o item mágico de Rost, que por acaso é um mecanismo de corda equipado com bombas, e desvia de todos os raios de gelo do Rei Gélido até encontrar uma abertura. Então, ele habilmente enrola as cordas mágicas por todo o corpo do monstro, até ficar satisfeito, pula na frente dele, suportando seus raios de gelo, e ativa o acessório especial de fogo mágico que incendeia todas as cordas. Como o Rei Gélido é altamente vulnerável a ataques de fogo e explosão, Will fica parado a uma distância segura e observa o fogo queimar as cordas até chegar às bombas no final. Em segundos, as bombas explodem, e o monstro Rei Gélido é pulverizado em pequenos cubos de gelo, deixando Will vitorioso mais uma vez. No rescaldo, ele recolhe o mecanismo de corda para sua câmara, mas então Iris, que por acaso viu tudo, de repente revela um lado mais sinistro de si mesma, enquanto Will está distraído e fala consigo mesma sobre como escrever seu relatório. Logo após recuperar o núcleo de gelo do Rei Gélido, Will pergunta a Iris se ela está pronta para voltar, mas para impedi-lo de descobrir que ela é uma espiã dos magos de Vander na torre, ela rapidamente volta à sua personalidade alegre e despreocupada e o segue para casa. Mais tarde naquela noite, Iris sobe à Torre dos Magos para relatar suas descobertas aos magos de Vander, incluindo o Elf. Julgando por tudo o que viu Will fazer, ela conclui que ele é um guerreiro muito talentoso que pode ter potencial suficiente para subir à torre um dia. Contudo, quando ela apresenta uma recomendação para Will receber uma posição na torre, todos os magos de Vander, exceto Elf, confundem Will com um guerreiro sem talento e com um complexo de inferioridade severo, e imediatamente rejeitam a recomendação. Como não há outra pessoa apta o suficiente para subir a torre, eles eventualmente decidem procurar magos talentosos no grande festival de magia que se aproxima, e contratarão um mago que conseguir chegar ao topo como vencedor do torneio de magia. Dito isso, eles encerram a reunião rapidamente, deixando apenas Elf na sala, enquanto ela sorri para o núcleo de gelo do Rei Gélido que Will conseguiu. No dia seguinte, na academia, todos os alunos do último ano, incluindo Will, são levados a um salão para um exame prático, onde cada um enfrentará golems mágicos hostis em uma batalha simulada. Para passar no teste e ganhar mais créditos, eles devem usar quaisquer métodos de ataque que tiverem em seu arsenal para destruir o máximo possível dentro do limite de tempo dado. Assim que o exame começa, Sion e Colette fazem dupla e derrotam os golems usando seus feitiços de especialidade de fogo e terra, o que no fim aumenta seus créditos totais acima do corte de 7.200 para serem reconhecidos pelo Instituto Superior. Em seguida, Will é chamado para o exame, mas como ele não usa magia e não tem sua espada, ele se concentra em desviar dos ataques do golem tempo suficiente para criar uma abertura. Logo ele vê uma chance. Mas quando ia aproveitá-la, se distrai com uns idiotas sem cérebro o provocando na lateral e leva um soco inesperado do golem, falhando no exame. Depois, dois dos 3 melhores alunos da turma de Will, Lehana, uma maga do relâmpago, e Wignall, um mago elfo com afinidade com o vento, sobem ao palco e destroem seus golems com estilo, usando flechas de relâmpago e magia de tornado de vento, respectivamente. Após o exercício, os créditos totais de ambos são elevados a 10.000 pontos. Mas quando estavam prestes a dar o dia por encerrado, Julius, o terceiro melhor aluno da turma, aparece do nada, destrói o resto dos golems com um feitiço de gelo super chamativo e também tem seus créditos totais elevados para mais de 10.000 pontos. Assim que o exame termina, o pobre Will, exausto de toda a confusão, encosta-se a um pilar e repensa as escolhas da sua vida. Como falhou neste exame crucial, ele está preso a míseros 5.400 créditos totais, o que não é suficiente nem para se formar, muito menos para ser reconhecido pelo Instituto Superior. No entanto, enquanto ele considera vender a alma ao diabo, Julius aparece com seus capangas e provoca Will só por ele existir. Momentos depois, durante o almoço, Colette senta-se com Will na cafeteria e tenta convencê-lo a se inscrever no próximo grande festival de magia e mostrar sua esgrima no torneio, para que os magos superiores possam contratá-lo para uma posição na torre. Embora o evento seja principalmente para magos, Colette lembra Will das 5 diferentes facções mágicas, lideradas pelo atual mago de Vander, e diz a ele que, se for recrutado por qualquer uma delas, poderá pular a formatura e acender a torre rapidamente. Will sabe que ela está certíssima, mas em vez de se dar uma chance de brilhar, ele ainda duvida de si mesmo e decide trabalhar em operações, assim como da última vez. Após o almoço, Colette e Will voltam aos seus vestiários para pegar alguns de seus materiais de estudo. No entanto, ao chegarem lá, Colette sente uma fina barreira mágica cobrindo o armário oposto ao dela e ao de Will, e pede para Kiki quebrar a barreira com sua pedra mágica da testa. Então, ela e Will abrem o armário apenas para ver uma escadaria bem escondida que leva a algum tipo de porão secreto. Depois de descer a escadaria, eles percebem que o porão secreto é um ringue de apostas ilegal subterrâneo, onde estudantes loucos por dinheiro vêm fazer apostas nos competidores do grande festival de magia, e decidem continuar investigando. Não muito depois, eles veem Sion surtando e Will o chama. No momento em que Sion avista Will, ele começa a ficar agressivo de novo, mas Colette acalma a fera que há nele, e pergunta por que ele está de boa com esses sujeitos tão revoltados.
Enquanto Sion está prestes a responder, seus novos capangas o provocam, dizendo que ele está com inveja de Liana, Vignol e Julius, já que são os 3 melhores alunos. Mas Sion explica depois de mais um chilique que ele está apenas avaliando os feitiços deles para o próximo evento. E então ele vai embora. Depois das aulas naquela noite, Colette tenta sair com Will, mas ele recusa, dizendo a ela que tem que trabalhar muito em breve para pagar a mensalidade da academia. E embora isso a deixe um pouco desapontada, Will vai assim mesmo. Ao cair da noite, ele começa seu turno como garçom na Taverna dos Anões, nos arredores da cidade, e faz o seu melhor para servir todos os anões trabalhadores que vêm ali para relaxar depois de um dia duro. Poucos minutos depois de começar o turno, ele serve um anão idoso que é muito afeiçoado a ele, o Senhor, Dona, e discute o próximo grande festival de magia. Depois de perceber o quão difícil é para Will se virar financeiramente, Dona sugere que ele se inscreva no festival, mas Will freneticamente diz a ele que não pode fazer isso ainda. Naquele exato momento, a dona e cozinheira da taverna, a senhorita Gina, o chama para outro pedido, e Host, que está ali para ajudar Will, também se junta a ele. Algumas horas depois, enquanto lavam a louça, Will discute seu estranho apego aos anões com Host, quando de repente, Julius e seus 2 capangas invadem a taverna para causar problemas. Quando Julius avista Will limpando na cozinha, ele solta uma risada meio bipolar e o insulta por estar de boa com os anões, a quem ele também chama de bárbaros. Ao ouvir Julius chamar sua espécie de bárbaros, Donan fica puto o suficiente para reagir, mas Julius percebe sua reação e condena os anões ainda mais por serem uma raça inferior que imigrou para a cidade deles de outro mundo. Acontece que o antigo mundo dos anões foi destruído pela hoste celestial, mas no calor da batalha, um pequeno punhado deles escapou e buscou refúgio ali. Sabendo disso, Julius lança mais alguns insultos, então senta-se a uma mesa com seus capangas e exige que lhe sirvam comida e bebida. Will consegue ver claramente a raiva nos olhos de Donan, mas para evitar uma grande briga, ele pede para Host servir a Julius e seus capangas desprezíveis um prato de feijão. No entanto, em vez de comerem, os 3 idiotas condenam a comida e discriminam os anões até que Will decide que já chega e exige que eles retirem seus insultos. Infelizmente, Julius tem a inteligência de um pão com mortadela. Então, em vez de fazer isso, ele chuta a comida da mesa e a derrama em Will. Enfurecido, Will calmamente agarra os capangas de Julius e os nocauteia com um único golpe. Então ele olha feio para Julius como se o desafiasse para uma briga. Vendo isso, Julius congela a taverna inteira e ataca Will com várias minas de gelo. Will faz o seu melhor para desviar da maioria dos ataques, mas eventualmente o gênio arrogante de alguma forma consegue prendê-lo contra a parede. Em seguida, ele caminha em direção a Will para acabar com ele. Mas quando vê a determinação em seus olhos, Julius o poupa e diz para ele entrar no grande festival de magia como lutador para que possa humilhar Will na frente de uma audiência ainda maior. Inabalável, Will aceita com confiança o pedido de Julius, com a condição de que Julius peça desculpas a Donan e aos outros se ele perder. Poucos dias depois, o grande festival de magia começa oficialmente no estádio da academia. Após o discurso de abertura, apresentado por Cauldron, o estádio inteiro explode em fogos de artifício e gritos de alegria, enquanto olheiros da torre e de outras capitais mantêm os olhos grudados na arena para caçar qualquer novo talento. Para o primeiro evento do festival, a corrida aérea, Liana compete e garante a vitória sem suar a camisa. Enquanto isso, Cian e seus capangas discutem sua participação no evento da tarde mais aguardado do grande festival de magia, o Ataque da Coroa. Como cada equipe deve ter 3 alunos para participar, Colette o abordou mais cedo naquele dia e implorou para ele se juntar à equipe dela, para que pudessem completar a formação. Como um capacho glorificado e sem espinha dorsal, Cian se juntou à equipe dela num piscar de olhos, sem saber que Will também estava lá. No entanto, no momento em que ele descobre que Will também está na equipe deles, ele se sente traído e exige saber por que Colette o enganou. Colette responde, dizendo que era porque eles precisavam de alguém como ele, com muitos créditos para ajudá-los a compensar o handicap da equipe. Mas mesmo assim, Cian ainda surta. Enquanto ele está nisso, Julius e seus capangas de repente passam por eles. E Will ignora completamente Cian para focar seu olhar em Julius. Ao notar a reação de Will a Julius, ele ferve de raiva, mas em vez de lutar com ele agora, ele mantém a calma e planeja algo sinistro para mais tarde. Em pouco tempo, os eventos da tarde do Festival de Magia começam, iniciando com o primeiro e mais aguardado evento do programa, o Ataque da Coroa, apresentado por um aluno do último ano chamado Mike, e pelo professor Edward. Depois das formalidades, 20 elfos se posicionam no topo do estádio da academia e invocam 5 poderosos encantamentos que criam 5 locais mágicos a serem usados no evento. Em seguida, Mike nomeia todos os 5 locais: a zona do vulcão, a zona do pântano, a zona das terras baldias, a zona das pastagens e a zona da floresta, e então passa a explicar as regras do jogo. Para participar com sucesso do evento, cada equipe de 3 é obrigada a começar na borda externa do campo, abrir caminho até o estádio central e ser a primeira a garantir a coroa ali colocada para vencer o evento. Além disso, Mike avisa aos participantes que no caminho para o estádio central, eles encontrarão várias armadilhas arranjadas por seus taticistas profissionais. Também é permitido e encorajado obstruir outras equipes, o que permitirá aos alunos mostrar seus feitiços e experiência de batalha de uma forma bem realista.
Dito tudo isso, Mike passa a apresentar as equipes mais singulares do evento. Quando ele apresenta a equipe de Will como uma equipe participante, o estádio inteiro cai na gargalhada, já que a maioria dos alunos sente que Will está apenas perdendo seu tempo. No entanto, Will ignora toda a zombaria e até diz a Workner, a caminho do ponto de partida, que não vai voltar atrás agora. Poucos momentos depois, o ataque da coroa começa, mas em pouco tempo Will e o resto das equipes encontram seu primeiro obstáculo, um bosque de monstros golem. Enquanto o estádio inteiro antecipa o fracasso de Will, por outro lado, pede para Colette criar uma manopla mágica feita de pura magia da Terra em sua mão direita. Então, ele avança e soca um dos golems com tanta força que ele voa vários metros para trás e quase destrói um dos drones que transmitiam o evento ao vivo. Vendo isso, o tempo para por alguns segundos enquanto o estádio inteiro apenas olha para a transmissão em vídeo em silêncio e choque extremo, porque muitos nunca esperaram que Will fosse tão forte. Enquanto o evento continua, Will abre caminho a socos pelo bosque de golems, tornando-se o primeiro a romper, e continua avançando com sua equipe na liderança. Em pouco tempo, eles chegam às terras baldias e são atacados por lança-foguetes mágicos que disparam vários mísseis de terra contra eles. Sentindo o perigo, o Will soca o chão com a manopla de Khalid, que ainda está presa ao seu braço direito, e então ergue uma parede de lama, que bloqueia todos os mísseis de terra. Depois ele dá a Colette o sinal verde para prosseguir para a próxima fase, e quase instantaneamente, Colette conjura várias lâminas de metal e as finca no chão ao longo do caminho de Will. Enquanto Will corre e avança, ele pega as lâminas e as arremessa contra todos os lança-foguetes mágicos com uma precisão insana, até destruir cada um deles para limpar a zona das terras baldias. A essa altura, os palhaços que zombavam de Will antes ficam todos sem palavras para descrever o desempenho dele. Enquanto os olheiros apreciam seus reflexos insanos, Edward elogia sua inteligência em batalha, e Iris, que voltou ao seu eu despreocupado e alegre, continua torcendo por Will da arquibancada. Com todos os olhos agora em Will e sua equipe, Julius, que estava se dando ao luxo de destruir as armadilhas, finalmente decide agir para se tornar o primeiro grande obstáculo de Will. No entanto, antes que ele os alcance, a equipe de Will chega ao local final do evento, o Bosque Encantado, e de repente se vê presa em um pedaço de terra cheio de várias armadilhas de círculos em cadeia. Com o tempo se esgotando, Will rapidamente arranca os círculos mágicos roxos e manipula a orientação deles de tal forma que dois círculos se encaram e se anulam. Depois disso, Will percebe que o trecho final até o estádio central é onde a maioria dos esquadrões provavelmente os atacará. Então, para ficar preparado, ele faz sua equipe correr à frente e se posicionar em terreno vantajoso para que possam esperar pela equipe de Julius. Infelizmente, assim que chegam ao local da emboscada, Will leva o choque da sua vida, pois Julius, que por acaso já estava lá esperando por eles, o ataca. Depois que Will sobrevive ao ataque surpresa, Julius lança um ataque mágico de barragem de pingentes de gelo de longo alcance contra ele, mas Will ainda desvia de tudo. No entanto, assim que estavam prestes a começar a verdadeira batalha, Kian de repente se cobre com um manto de chamas e invoca um feitiço de fogo de alto nível chamado Iflame Berdelion. A princípio, Will fica um pouco confuso com as verdadeiras intenções de Cian, mas imediatamente Cian termina o encantamento. Colette, que sente algo errado, ergue uma parede de lama para proteger Will e observa Cian dispará-lo diretamente contra Will e Julius. A explosão resultante destruiu a floresta inteira em um instante e causou grandes tremores que abalaram o estádio em seu cerne. Mas graças à parede de lama de Colette, Will está ileso. No rescaldo, Colette questiona Sion por sua estupidez, mas em vez de se explicar, Sion a ignora e exige que Will lute com ele ali mesmo. Confusos, Will e Colette tentam mais uma vez descobrir por que Sion está agindo como um pirralho imaturo. Mas, nesse exato momento, Julius encurrala Colette e a ataca, deixando Will e Cian para lutar um contra o outro. Assim que a batalha deles começa, Cian dispara um feitiço de fogo que arranca a arma de Will de suas mãos. Mas quando Will ainda decide dar-lhe mais uma chance de parar com a bobagem, Cian ordena que ele pegue sua espada de volta para que possam lutar de verdade. Sem escolha, Will pega sua arma e se convence a lutar contra aquele idiota insuportável. Mais ou menos na mesma época, Cian se lembra da coisa que Will fez a ele durante o primeiro ano, que intensificou o ódio que ele sentia por ele. Aparentemente, Cian era uma cópia carbono do valentão típico de colégio americano daquela época. Ele odiava o fato de Will ser intimidado por ser diferente, e até se ofereceu para deixar Will se tornar um de seus subordinados, para que o bullying pudesse parar. Infelizmente, na época, o pobre Will não se importava muito com as pessoas, então ele ignorou a oferta de ajuda de Sion. Irritado, Sion correu em direção ao cara e tentou forçá-lo a ouvir sua oferta, mas Will apenas o encarou e exigiu que o soltasse. Depois de soltá-lo, um Sion confuso seguiu Will até a base da Torre do Mago, mas ao perceber que Will estava mais focado em acender a torre, ele ficou muito irritado. Em vez de simplesmente esquecer tudo como uma pessoa normal faria, Cian desprezou Will por ignorá-lo e fez disso a missão de sua vida: expulsá-lo da academia com bullying. Agora que ele tem sua chance de se vingar, Cian vai com tudo pra cima de Will, lançando feitiço de fogo após feitiço de fogo e jogando o esquivo Will por toda a área, só para tirar uma reação dele. Quando Will ainda se segura contra ele, Sion tenta convencê-lo a levar a luta a sério.
No entanto, quando Will ainda se recusa a ceder, Sion fica de saco cheio e aumenta a intensidade de seus feitiços de ataque. Enquanto isso, o estádio inteiro assiste à batalha interna da equipe em descrença, enquanto os olheiros e magos superiores expressam sua decepção com Sion por transformar um torneio tão importante em sua busca secundária de vingança pessoal contra Will. Enquanto o evento continua, Iris senta-se com Host e tem uma discussão bem passivo-agressiva sobre os sentimentos de Iris por Will. Host fica estranhamente exaltado sobre seus sentimentos por Will, pois ele suspeita que Iris não tem os melhores interesses de Will em mente, mas quando Iris tira um estranho pingente de espada como uma forma de garantia de que ela realmente respeita Will, Host imediatamente a deixa em paz. Em outro lugar, Colette é vista tentando desesperadamente escapar dos ataques de magia de gelo de Julius, sem perceber que aquele canalha a está levando para outra armadilha de círculos em cadeia. Assim que ela se aproxima o suficiente, Julius a ataca erraticamente, forçando-a a erguer uma parede de terra, o que por sua vez ativa a armadilha que a explode. Com Colette fora de combate, Julius passa para a próxima fase de seus planos de ataque. Ele cria clones de gelo de si mesmo, os envia para todas as outras equipes que estão correndo para o estádio central e os faz sabotar o progresso delas para que sua equipe possa assumir a liderança. Em pouco tempo, um de seus clones chega à equipe de Wignall, mas em vez de perder tempo, Wignall destrói o clone usando um único feitiço de magia do vento e continua avançando. De volta ao estádio central, uma elfa introvertida chamada Phyllis avalia a habilidade mágica de Wignall com sua parceira Lafayette e a classifica como ruim. No entanto, enquanto a dupla continua tagarelando, um dos capangas de Cian, Gordon, pergunta ao outro capanga de Cian, Lyrio, se ele sabe o que realmente está acontecendo com Cyan para ele fazer uma besteira tão grande. Bem, de uma forma meio doentia, Lyrio justifica as ações de Cian, alegando que Cyan está fazendo tudo isso apenas para o bem de Will. Quanto a Will, que está lutando desesperadamente para acompanhar, ele continua se perguntando por que Cyan o odeia tanto. Numa tentativa de entender, ele se lembra da mesma memória que Sion acabou de recordar e justifica sua reação rude à gentileza de Sion como ele mantendo suas prioridades em ordem. Naquela época, Will sabia que não podia se dar ao luxo de fazer amigos e tirar os olhos do objetivo, ou ele poderia perder a chance de pegar a Elf e morrer virgem. Então, em vez de aceitar a ajuda de Sion, ele a ignorou e seguiu em frente, sem nem perceber que, ao fazer isso, ele iniciou o arco de vilão de Sion. Com isso, Will volta a focar na batalha e continua correndo para salvar a vida, enquanto Sion invoca um feitiço de fogo de nível grão-mestre que conjura um falcão de fogo guardião gigante feito puramente de chamas para lutar contra Will. No momento em que Cyan começa seu ataque com o Falcão de Chamas, Will sabe que estará frito se não lutar contra o Falcão com cuidado. Então, assim que ele se aproxima o suficiente, Will finca sua espada no chão, salta para evitar o ataque de mergulho do Falcão e corta sua asa esquerda. No entanto, em segundos, o Falcão regenera uma nova asa e dispara uma bomba de chamas em Will, justamente quando ele percebe que precisa destruir seu núcleo para derrotá-lo. Will desvia facilmente do ataque, mas quando pensa que está seguro, Sion também dispara uma enorme bola de fogo contra ele. Depois que Will absorve o fogo com a manopla de Khalid, a dupla pausa a batalha para recuperar o fôlego, enquanto os olheiros de volta ao estádio quase enlouquecem de felicidade, especialmente depois de ver Sion lançar feitiços de tão alto nível como Iflambur the Lion, ou até mesmo invocar o Falcão Guardião. Um mago superior em particular, Had, destaca o nome de Sion e instrui seus subordinados a informar Caria, a magia Vandar que lidera a facção da Chama, que eles escolheram Cian como um prospecto. Depois de recuperar o fôlego, Cian surta de novo com Will por não levar a luta deles a sério, mas Will pergunta a ele por que eles estão lutando afinal. Em resposta, Cian provoca a raiva de Will, lembrando-o de todas as coisas terríveis que ele fez a ele no passado. E embora Will admita que está puto com Cian por ser um idiota, ele diz a Cian que precisa focar em lutar contra Julius por enquanto. Ao ouvir isso, Cian fica ainda mais puto que Will ainda o esteja ignorando, assim como naquela época por alguém como Julius. Enquanto ele continua surtando, Cian acidentalmente se entrega, dizendo indiretamente a Will que tudo o que ele sempre quis foi que Will levasse a amizade deles a sério, para que pudessem se reconhecer. Com isso, Will instantaneamente entende tudo e decide ir com tudo. Assim que começa um segundo round, Cian dispara feitiços de destruição de fogo em larga escala e os combina com seu ataque de Falcão de Fogo. Graças às suas aguçadas habilidades de observação, Will não só se esgueira pelos ataques de fogo, mas também consegue destruir o núcleo do monstro Falcão. Em seguida, ele fecha a distância entre eles. Mas quando a dupla está prestes a desferir seus ataques finais um contra o outro, Colette aparece com as roupas rasgadas, parecendo que saiu de um filme adulto, e os impede erguendo uma parede de terra entre eles. Depois ela repreende Cian por ser um idiota estúpido, então incita Will a avançar e resolver sua treta com Julius ou levar uma surra. Comovido, Will a cobre com sua capa, fazendo seu rosto corar e continua avançando. Momentos depois, justamente quando Julius e seus companheiros de equipe chegam ao estádio e estão prestes a pegar a coroa para si, Will aterrissa bem na frente deles e desafia Julius para um duelo.
Após um breve silêncio, Julius aceita feliz o desafio de Will, e os dois trocam provocações pelos próximos segundos. Assim que é hora de lutar, Julius derrama o primeiro sangue cobrindo a arena inteira com uma cortina de fumaça gelada para reduzir a visibilidade de Will. Então ele cerca Will com cerca de 3 de seus clones de gelo. Naquele momento, Will não sabia que Julius podia criar clones de gelo. Então, imediatamente após detectar movimento dentro da cortina de fumaça, ele os confundiu todos com o verdadeiro Julius e seus outros 2 companheiros de equipe. Logo, Julius o ataca por trás com uma rocha de gelo, mas Will desvia e continua correndo para não ser pego de surpresa. Enquanto isso, Julius segue atacando com mais rochas, mas Will desvia de todas, pulando para lá e para cá que nem um macaco, até que ele finalmente localiza um dos clones. Pensando ser o Julius de verdade, ele avança para atacar só para outra rocha de gelo surgir do nada. Felizmente ele desvia, mas quando a fumaça de gelo some e os clones aparecem, o Will e os espectadores ficam de queixo caído, chocados ao perceber que Julius e seus colegas nem sequer se moveram. A princípio, Will, bem confuso, confunde o feitiço de clonagem com magia de ilusão. Mas enquanto ele tenta desvendar o segredo da magia de Julius, este aproxima um de seus clones perigosamente de Will e o explode, liberando um iceberg que o prende e o imobiliza no lugar. Naquele momento, Workner, Edward, Rost e até Will prendem a respiração de choque ao reconhecer a magia de clone de gelo de Julius como uma das 12 magias originais criadas pela genial maga Elf, a Arswise. Quando Will exige saber o porquê da magia de Elf, Julius gargalha como um Chuck de camelô e diz ao Palerma que ele é diferentão. Como se não bastasse, o idiota se autodenomina o próximo Magia Vandor e menospreza as contribuições de Elf, o que liga um alerta na cabeça de Will. Enquanto o Bocó arrogante não para de tagarelar, Will se liberta das amarras de gelo, usando apenas sua força pura, e avança cegamente contra Julius. Sentindo o perigo, Julius imediatamente cerca Will com seus clones de gelo e os faz atirar inúmeras rochas de gelo de todas as direções. Infelizmente para Will, enquanto ele se defende dos ataques, Julius o prende numa jaula de pirâmide de gelo transparente e o esmaga com um meteoro de gelo, encerrando a batalha. Ao ver isso, o estádio inteiro fica em choque e em silêncio, mas Julius cria mais clones de gelo e começa a dizer aos olheiros e espectadores que ele será o sucessor da Senhora Elf, como o próximo mago de gelo de Andor. No entanto, enquanto o estádio explode em aplausos para Julius, seu meteoro de gelo de repente racha e antes que Julius e seus capangas possam reagir, Will se liberta parecendo completamente calmo e tranquilo. Vendo isso, Julius continua o ataque, mas desta vez, Will não só desvia, como também desaparece e derruba os 2 colegas de Julius vindos de cima. Edward reconhece essa estratégia como a mesma que Will usou no teste anterior, e enquanto os clones de Julius desmoronam, Will diz ao arrogante Julius que sabe que ele tem dependido do apoio de seus 2 colegas para controlar seus duplos, pois só consegue usar a magia de Elf por pouco tempo. Com isso, Julius entra em pânico total, pois agora que Will desvendou sua fachada, ele perdeu o controle da batalha. Então, enquanto Will zomba de sua patética tentativa de ridicularizar Elf, Julius invoca mais 4 clones de si mesmo e lança outro ataque simultâneo de rochas de gelo, achando que Will não conseguirá descobrir qual é seu corpo real. No entanto, enquanto ele continua o ataque, Will, que já identificou Julius de verdade, avança contra ele. Quando Julius pergunta como ele descobriu quem era o verdadeiro, Will responde, dizendo que notou os cristais de gelo se formando nos pés dos clones mal controlados e atacou aquele que não tinha nenhum. Nesse ponto, Julius pergunta a Will como ele conhece o feitiço Arswise melhor que ele, e Will responde que é porque ele esteve com Elf por tanto tempo que o estudou e admirou inconscientemente. Ao ouvir isso, Julius continua atacando Will, alegando que Arswise é um feitiço de alto nível que Elf criou como magia Vandor. No entanto, quando Will diz que Arswise é um feitiço que Elf inventou quando era muito jovem, o mundo de Julius desaba ao perceber o quão patético é ter passado horas dominando um feitiço que uma criança criou por pura diversão. Depois de emburrar por alguns segundos, Julius perde a cabeça e usa o que resta de sua mana para criar 8 clones de gelo de si mesmo. Em seguida, ele manipula os clones, usando-os para criar múltiplas geleiras de gelo afiadas no ar, e as lança todas em Will, como mísseis teleguiados. Imperturbável, o Will desvia de todo o ataque das geleiras e habilmente elimina os clones de Julius um por um, dando um calafrio na espinha de Julius. Assustado, Julius se desespera e faz todos os seus clones atacarem Will para que ele possa fugir. Mas, infelizmente para ele, Will não só desvia e destrói todos os clones, como, ao alcançar Julius, soca o Palermo inútil com tanta força que ele apaga na hora. Com Julius nocauteado, Will vence a batalha e o estádio inteiro explode em alegria, finalmente reconhecendo a verdadeira força de Will.
Infelizmente, assim que Will está prestes a pegar a coroa e garantir seu lugar como vencedor do jogo da coroa, Wignall e sua equipe surgem do nada e a roubam. Ao ver isso, o estádio inteiro fica em choque e em silêncio, mas como as regras são absolutas, a equipe de Wignall acaba levando a vitória. Com isso resolvido, o grande festival de magia chega ao fim, e os magos de alto escalão voltam seus olhos para Sion, Will e Julius, como os grandes talentos. Colette chega ao estádio e verifica como Will está, mas Sion continua azedo, resmungando sobre lutar e derrotar Will. Mais tarde naquela noite, Will, Wurkner, Colette, Rost e alguns outros alunos visitam a taverna de Dina para celebrar a vitória de Will com os outros anões. Após o discurso de Donan, a festa começa, e a taverna inteira irradiava sorrisos, piadas e várias mensagens de parabéns para Will e seus amigos. Algumas horas depois, a festa termina, e Donan, Colette, Will e alguns outros ficam para um rápido jantar pós-festa antes de encerrar o dia. Durante o segundo jantar, Donan pergunta a Will se ele foi recrutado pela torre após o festival, mas Colette responde, dizendo que Will não foi recrutado porque a burrice do Sion os impediu de vencer o evento. No entanto, enquanto ela desabafa sobre o Sion, Donan mantém os olhos em Julius, que agora trabalha de graça na cozinha da Mamadina como ajudante e garçom, parte de sua punição por condenar a cultura anã. Na manhã seguinte, na escola, 2 alunos do último ano abordam Will enquanto ele caminha pelo corredor com Colette e o convidam para se juntar ao grupo deles para o exame prático de todos os alunos, que começará em breve, já que este exame exige que cada aluno do último ano passe uma semana inteira explorando a perigosa masmorra para obter mais créditos. Will entende porque eles precisam de parceiros para suas incursões na masmorra. No entanto, como ele não está acostumado a receber atenção de gente aleatória, ele e Colette ficam olhando chocados, sem saber o que fazer. Em pouco tempo, vários outros alunos surgem do nada e imploram para Will se juntar ao grupo de incursão na masmorra deles. No entanto, enquanto eles encurralam o coitado, Colette se intromete e condena os babacas por menosprezarem Will quando ele não era ninguém, para agora agirem assim depois de perceberem que ele é realmente forte. Naturalmente, esperava-se que Will ficasse um pouco irritado com esse comportamento nojento, mas, infelizmente, como ele foi um coitado carente de atenção por tanto tempo, seus olhos brilham de alegria ao perceber lentamente o quão popular ele é. Logo depois, uma das moças segura as mãos de Will e tenta seduzi-lo para se juntar à equipe delas para a incursão na masmorra que acontecerá no dia seguinte. Mas então Colette, que fica com ciúmes, imediatamente agarra a mão de Will e diz a todos que ela e Will vão sair para um encontro de compras no dia seguinte. Inicialmente, Will fica um pouco confuso, mas depois de muita persuasão de Colette, ele concorda em ir. No dia seguinte, Colette chega cedo ao ponto de encontro, a Praça Santa Viola, usando um vestido fofo que realça seus atributos generosos e seu bumbum avantajado, e fica super ansiosa enquanto espera por Will. Logo, Will aparece parecendo um galã de cinema e elogia o visual fofo de Colette, fazendo-a corar e quase morrer de vergonha. Mas quando o encontro está prestes a começar, Rost aparece, se apresenta e diz a Colette que Will o permitiu acompanhá-los no encontro. Enquanto Colette tenta entender, Rost de repente entrelaça as mãos com as de Will e sai andando com o coitado desavisado de um jeito estranhamente animado. Vendo isso, Colette perde a cabeça compreensivelmente, mas como Will está completamente alheio ao plano de Rost, ela decide deixar a vida levar. Nas horas seguintes, Rost cumpre seu papel de vela perfeitamente, sabotando o tempo de Colette e Will juntos, tudo para impedi-los de se aproximarem. Ao meio-dia, Colette fica de saco cheio e leva Will de volta à Santa Viola sozinha para questioná-lo sobre sua estranha relação com Rost. A princípio, ela pensa que Rost talvez seja secretamente uma garota, mas quando Will a assegura que confirmou que Rost é um Giga Chad com um equipamento de 7 polegadas, bem maior que o dele, ela fica ainda mais decepcionada. No entanto, enquanto a conversa deles está prestes a continuar, Rost aparece com 2 bebidas, dá uma para Colette e senta-se bem perto de Will, para que possam compartilhar a dele. Vendo isso, Colette perde a paciência e manda Will numa missão impossível para ter sua espada verificada numa forja anã, só para ter um tempo a sós com Rost. Assim que Will sai, ela respira fundo e pergunta a Rost se ele é gay e apaixonado por Will, e Rost, feliz, diz que sim. Enfurecida, Colette menciona algumas coisas que ela e Will fizeram juntos no passado, mas Rost destrói a confiança dela ao dizer que ele e Will tomam banho juntos secretamente todas as noites, com seus negócios se encostando. Enquanto isso, a caminho da forja, Will é encurralado pela sempre impecável Lyanna, que o convida para uma reunião secreta e o deixa lá. Ao chegarem a uma casa de chá, Will se encontra na mesma sala que Sion, Julius e Wignall. Após as apresentações necessárias, Lyanna diz a ele que planeja formar um grupo com os 4 para o exame prático de todos os alunos, mas Sion e Julius se recusam a deixá-lo entrar e começam a fazer birra.
Felizmente, antes que outra briga comece, Wignall lança um feitiço de ilusão floral sobre toda a sala e coloca um pouco de juízo na cabeça do Sion. Assim que Sion se acalma, Lyanna explica sua razão para querer que Will se junte ao grupo, apenas para Sion e Julius abrirem a boca e questionarem o julgamento dela. Irritado com a arrogância deles, Wignall os chama de perdedores patéticos por menosprezarem o cara que os derrotou. Mas quando Sion e Julius tentam argumentar, ele basicamente manda eles calarem a boca e deixarem Lyanna falar, já que ela tem o maior total de créditos. Com isso, Lyanna assume e continua explicando como planeja usá-los para serem os melhores da turma e ascender a torre. Confuso, Will pergunta por que ela ainda se esforça tanto, apesar de ser a melhor aluna, e Lyanna diz que é porque ela vem de uma família nobre cujos membros têm expectativa de vida curta. Então, antes de morrer, ela precisa alcançar feitos grandiosos, como se tornar uma magia Vandor um dia, para impedir a ruína de sua família. Dito isso, Lyanna então pergunta aos outros se estão prontos para se juntar ao grupo dela, e todos, incluindo Will, concordam em participar. Após a reunião, Will retorna a Rost e Colette e lhes diz que fará o exame prático no grupo de Lyanna. Alguns dias depois, Workner realiza uma palestra para os finalistas para explicar o curso do exame prático. Como os andares 7 a 10 da masmorra serão desbloqueados, Workner aconselha os alunos a derrotarem monstros de alto valor, como um guardião de andar da masmorra, para rapidamente atingir a pontuação mínima necessária para se formar. Após a aula de Workner, Edward também organiza outra palestra com os alunos para alertá-los sobre a natureza perigosa da masmorra. Terminada a palestra, professores e alunos viajam até o acampamento base do 7º andar, na borda do 6º andar da masmorra, e se preparam para o tão aguardado exame prático. No dia seguinte, Will e Colette se despedem de Rust, que ficará para trás, e Edward e Workner reúnem os finalistas para um briefing, lembrando-os que o exame durará uma semana. Logo depois, os professores fornecem detalhes adicionais sobre os acampamentos base em cada andar, e ambos dão um sinal. O exame começa. Quase instantaneamente, Will e seu grupo saltam para o 7º andar para assumir a liderança. Mas antes que cheguem longe, enfrentam seus primeiros inimigos, um enxame inteiro de formigas carmesim. Vendo isso, Will fica apavorado de verdade. Mas assim que ele saca sua espada para lutar e proteger os magos como sua linha de frente, Wignall lhe diz para deixar Lyanna resolver. Nos próximos minutos, Will observa maravilhado enquanto Lyanna encanta sua varinha com magia de relâmpago, avança diretamente contra as formigas e destrói o enxame inteiro em um único golpe. Depois disso, ela se vira para seus colegas e os incentiva a seguir em frente para manter a liderança sobre os outros grupos. O que eles fazem? Enquanto se aventuram mais fundo no perigoso território da masmorra, são constantemente atacados por inúmeros monstros menores. No entanto, toda vez que Will tenta derrubar um, os magos liberam seus feitiços espetaculares e eliminam grupos de monstros num piscar de olhos, deixando-o com quase nada para lutar. Momentos depois, Wignall questiona a utilidade de Will para o grupo, já que ele não os ajudou em nada desde o início do exame. Mas Lyanna lhe diz que tomou a decisão certa ao trazê-lo, porque Will mostrará sua verdadeira força quanto mais fundo eles forem. Satisfeito com a resposta dela, Wignall se cala e continua avançando com os outros em direção à borda do 7º andar, enquanto Will fica para trás para coletar todos os espólios dos monstros que derrotou como prova antes de receber seus créditos. Várias horas depois, eles chegam a uma terra árida no 9º andar da masmorra e decidem montar acampamento ali para descansar, já que fazia um dia desde o início do exame. Wignall cerca o acampamento com chamas ilusórias para afastar os monstros, enquanto Will começa a distribuir rações para todos da equipe. No entanto, quando Will se aproxima de Wignall para entregar sua comida, o idiota sem noção diz para ele deixar no chão, alegando que os elfos só permitem que aqueles que consideram dignos os toquem e que ele não gostaria de tocar Will acidentalmente. Colette fica instantaneamente enojada com isso, mas como Will está acostumado a ser tratado como o azarão, ele a impede de confrontar o arrogante e finge respeitar a cultura élfica. Após o jantar, Lyanna reúne todos e explica que o alvo prioritário deles é o guardião do 10º andar da masmorra, o Luminous Navarus, um monstro super casca-grossa que vale impressionantes 110 créditos. Embora muitos afirmem que o monstro é impossível de vencer, Lyanna acredita que sua equipe é forte o suficiente para derrotá-lo. Dito isso, ela imediatamente instrui que todos peguem a rota mais curta para o 10º andar, completamente alheia aos tipos de monstros e demônios diabólicos que estão espreitando por lá. Momentos depois, ao chegarem ao 10º andar, encontram vários cadáveres de monstros espalhados por todo o lugar, mas em vez de parar para investigar, percebem que podem ter sido vítimas do monstro da vizinhança. Então eles simplesmente os ignoram e continuam avançando em direção ao covil do monstro. Chegando lá, descobrem que o monstro Neighboros foi massacrado por um monstro mais forte e imediatamente ativam a busca, uma magia de reconhecimento altamente eficiente, para localizar o novo inimigo. Em pouco tempo, Will avista o novo monstro preso ao teto, disparando um raio de plasma contra eles. Então ele imediatamente alerta a todos e bloqueia o raio. Em meio a toda a confusão, Wignall fica para trás e é nocauteado pelo monstro, mas assim que os outros estão prestes a invocar seus feitiços, o monstro atinge o chão com força, causando um tremor tão grande que destrói o solo onde eles estão e os joga para o 11º andar.
Momentos depois, o grupo de Lyanna se separa na queda e aterrissa em diferentes pontos do 11º andar. Enquanto Will fica preso com o Wignall ferido, Sion está com Julius e Lyanna está com Colette. O 11º andar da masmorra é considerado um lugar muito perigoso e sinistro, restrito apenas aos magos de alto escalão. Mas agora que Will e seus amigos estão presos lá, eles devem abandonar qualquer exame prático que estejam fazendo e lutar por suas vidas para escapar antes que a masmorra os devore vivos. Com isso em mente, Will se concentra em sobreviver, enquanto Wignall, que ainda está desmaiado, relembra suas memórias de infância, de quando era zombado por ser o mais inútil da vila. Enquanto ele revive a dor emocional daquela época, o coitado acorda sobressaltado e encontra Will eliminando os monstros que os atacam. Assim que Will percebe que ele está acordado, corre para ajudar a aplicar os primeiros socorros na ferida em seu braço esquerdo. Mas mesmo à beira da morte, o Cabeça Oca ainda se recusa a deixar Will ajudá-lo. Eventualmente, Will o deixa se tratar e segue para avaliar a situação deles. Dado o número de suprimentos com que apareceram lá, Will calcula que eles só podem durar um dia naquele andar antes que a coisa fique feia de verdade. Sabendo disso, ele diz a Wignall que a melhor opção é procurar os outros, mas Wignall quer que esperem por resgate. Enquanto Will convence Wignall a parar de ser preguiçoso, uma das professoras da academia, professora Eliza, entra em uma teleconferência com Workner, enquanto destrói os monstros que invadiam o acampamento base no 8º andar, causado pelo ataque de tremor anterior do novo monstro. Quando Workner pede uma atualização de status, ela relata que o acampamento base deles foi destruído e que vários outros professores foram assassinados de forma brutal e animalesca. Ao ouvir isso, Workner desliga a chamada para descobrir o que diabos está acontecendo. Nesse momento, Edward aparece ofegante e lhe diz que o exame prático foi cancelado porque as anomalias da masmorra estão colocando os alunos em risco. Com o tempo se esgotando, ambos os professores trabalham juntos para descer ao 10º andar e investigar mais a fundo. Enquanto isso, Will e Wignall viajam pelo 11º andar em busca de seus colegas. Mas no caminho, Will explica calmamente a abordagem deles para usar o feitiço de busca para que Wignall não fique exausto muito rápido. Confuso, Wignall pergunta como ele está lidando com esse grande revés com tanta calma, e Will responde dizendo que não só pesquisou todas as informações sobre as masmorras antes, mas também já ficou encalhado o suficiente para saber que manter a calma ainda é a melhor opção deles. Enquanto continuam sua jornada, logo são cercados por um bando de javalis demoníacos. Mas enquanto Will derrota facilmente os que o atacam, Wignall comete um erro com um de seus feitiços de vento, e se distrai estudando e admirando o padrão de ataque habilidoso de Will. Quando o monstro que ele está atacando se levanta, Wignall tenta usar fogo ilusório para assustá-lo, mas como o monstro é cego, ele simplesmente atravessa as chamas. Felizmente para Wignall, antes que ele seja devorado, Will destrói o monstro, salvando-o. Após a batalha, Wignall finalmente admite a Will que ele é, na verdade, o elfo de menor patente entre toda a sua linhagem. Enquanto Will o encara em choque, Wignall lhe diz que, entre todos os elfos, ele é o único que ainda está na academia depois de 6 anos, pois os outros já subiram a torre com louvor. A principal razão é que a magia de ilusão de Wignall é medíocre em comparação com a dos outros elfos. Enquanto a maioria das ilusões élficas pode assumir uma forma física e realmente derrotar um inimigo, as ilusões de Wignall não passam de fantasmas imateriais sem substância. Quando Will o lembra que ele ainda é um aluno de destaque na academia, Wignall lhe diz que tudo isso é só para inglês ver. Na realidade, eles são todos inúteis, inferiores, sobras. Dito isso, Wignall decide contar a Will sobre a pessoa que lhe ensinou o verdadeiro desespero de sua inferioridade, Eleanor. Há muito tempo, Eleanor era uma irmã de criação que cresceu junto com ele em sua terra natal, mas hoje ela é aclamada como o orgulho do povo élfico, a rainha exaltada, Eleanor Loisalf. Lá nos tempos de criança, Wignall confessa que tinha uma baita queda por ela, achava uma gracinha, mas um dia, ao testemunhar seu imenso poder, ele percebeu que ela era uma elfa superior poderosíssima, com potencial para se tornar uma magia Vandir. Com o passar do tempo, ela conquistou o título com uma facilidade impressionante. Para tentar alcançá-la, Wignall treinou incansavelmente, dia e noite, só para, no fim das contas, perceber que talvez nunca conseguiria chegar ao seu nível. Diante de tudo isso, Wignall pede a Will que o abandone, mas Will, firme, diz que não pode, pois sabe que Wignall ainda é um elfo incrível, um baita companheiro. Não demorou muito para que dessem de cara com uma horda de mais de 5 monstros de crédito. Enquanto Will os derrubava com uma confiança de dar inveja, Wignall só conseguia observar e admirá-lo, ali, de lado. Após vê-lo despachar os monstros, Wignall pergunta a Will por que ele não o abandona, como os outros fizeram. E Will, mais uma vez, responde que tem certeza de que é porque Wignall é uma boa pessoa, e ponto final. Nesse exato momento, Kiki capta um barulho estranho vindo das redondezas. Will, curioso, vai investigar, só para descobrir que a masmorra está, pasmem, dando à luz novos monstros. Então eles seguem o rastro do som, não demora muito, e se veem diante de um ovo de masmorra gigantesco e, francamente, nojento, grudado no teto do andar. Eles param, claro, para observar aquela aberração. De repente o ovo explode, jorrando galões de uma gosma verde, tipo a dos caça-fantasmas, e liberando criaturas de fogo ígneas, os temíveis Balkers que valem 11 cada. Ao reconhecer esses monstros traiçoeiros, Will tenta bombardear o ovo inteiro antes que a eclosão se complete. Mas para o azar deles, já era tarde demais. 3 Balkers espertinhos sobreviveram à explosão.
Pois bem, esses monstros são incrivelmente resistentes a ataques tanto mágicos quanto físicos, o que é um problemão. A única coisa que realmente funciona contra eles é a magia de ilusão élfica, ou seja, em bom português, o Wignoll é a única pessoa capaz de dar um jeito neles, o que não é pouca coisa. No entanto, assim que a batalha se inicia, o Wignoll entra em completo pânico, duvidando de suas próprias habilidades. Mas Will, com sua calma habitual, diz a ele que está tudo bem em ter dúvidas, e para a surpresa de Wignoll, algo se transforma dentro dele, e ele, aos poucos, começa a acreditar em si mesmo novamente. Então, enquanto Will enfrenta os monstros Balcar, Wignoll conjura um feitiço ilusório, chamado Alureia, sobre as criaturas de fogo, mas para seu desespero, na primeira tentativa, o feitiço não funciona. Ele fica ainda mais arrasado, pensando que seu erro estúpido, sua falha, pode ter custado a vida de Mike e Will. Não demora muito, e as criaturas Balcar disparam um feixe de fogo poderoso na direção de Will. Mas, para a sorte dele, Kik, seu fiel familiar, ergue um escudo que bloqueia o ataque por completo. Nesse meio tempo, Will consegue convencer Wignoll a tentar o feitiço mais uma vez, e Wignoll, com um novo fôlego, aceita a proposta. Logo depois de recuperar sua determinação, Wignoll quebra todas as suas barreiras mentais, concentra um pouco de aura e conjura o feitiço de ilusões Ring Holy do Elfo, que para a surpresa de todos, aniquila todos os monstros de chama em um único e devastador golpe. Com os monstros finalmente derrotados, ele reconhece Will como um guerreiro digno de todo o respeito e humildemente pede desculpas por ter sido um completo babaca com ele. Mas Will, mostrando maturidade, estende a mão e cumprimenta seu novo amigo. Logo em seguida, Will saca um dos mapas mágicos de Rast, derrama uma gota do próprio sangue sobre ele e, num passe de mágica, cria um mapa detalhado do 11º andar. Wignoll pergunta qual é o plano de ação dali em diante. Will explica que vai confiar no olfato apurado de Kik para rastrear Colette e o restante do grupo. Enquanto isso, Xian e Julius estão lá, batendo boca, quando de repente Tian sente a presença de vários monstros de alto nível por perto e, sem pensar duas vezes, arrasta Julius para se esconderem. Confuso, Julius argumenta que a busca deles já havia dado o tudo limpo. Mas Xian, com a voz séria, explica que os monstros daquele andar são capazes de evitar a detecção. Segundos depois, vários sentinelas malignos surgem no local onde estão. Mas, em vez de fugir como faria normalmente, Xian, surpreendendo a todos, instrui Julius a criar vários clones de gelo e a apoiá-lo enquanto ele enfrenta todos os monstros de frente, sem medo. Enquanto isso, de volta ao acampamento base do 8º andar, uma horda de sentinelas malignos também está causando um maior estrago por lá. Os estudantes fazem o que podem para escapar da morte certa, mas, para o azar de Liral, outro lacaio, ele tropeça, cai e corre o sério risco de ser esmagado. Que situação! Felizmente para ele, antes que o pior aconteça, Edward surge do nada e aniquila a horda inteira, salvando-o por um tris. Em seguida, ele instrui os estudantes que sobreviveram a evacuarem para o 6º andar, antes de se juntar a Wokner em sua montaria voadora para juntos partirem em busca do esquadrão de Lyanna. No caminho, Edward pergunta a Wokner se ele consegue rastrear a localização atual do grupo. Wokner então informa que eles estão, no momento, no 11º andar. Não demora muito, e Will e Wignoll chegam ao ponto onde Xian e Julius estavam, só para dar de cara com Xian, tranquilão, em pé sobre uma pilha de cadáveres de monstros. Que cena! No entanto, bem quando eles começam a pensar que Xian havia derrotado tudo sozinho, Julius surge, do nada, com a testa ensanguentada e pergunta se eles já viram Lyanna e Colette. Mais ou menos na mesma hora, Lyanna e Colette são abordadas por um monstro mago, tipo um Frankenstein sem cabeça, mas de uma marca bem duvidosa, vestindo roupas comuns e, pasmem, segurando a cabeça decapitada de um professor da academia. Que bizarro. Como não possui boca, ele escreve suas palavras magicamente no ar e as vocaliza com uma voz, digamos, encantada. Enquanto ele troca algumas gentilezas com as garotas, seu parceiro, um mago humano chamado Mars, surge e, direto ao ponto, pergunta a Colette e Lyanna como diabos elas conseguiram chegar ao 11º andar. Enquanto Colette e Lyanna permanecem em completo silêncio, o monstro sem cabeça, sem mais nem menos, narra com detalhes como elas chegaram ao 11º andar. Mars, furioso, nesse instante, uma Colette aterrorizada, com a voz trêmula, pergunta quem eles são e por que diabos estão com a cabeça de um professor. Mas o monstro, com a maior naturalidade, se apresenta como meros vilões que buscam a destruição da Grande Barreira, aquela que é mantida pelo poderoso mago de Vandor. Que audácia! Dito e feito, o monstro sem cabeça dispara um golpe mágico com a intenção de decepar as cabeças de Colette e Lyanna. Mas, para a sorte de todos, Will e os outros surgem no último segundo, e com um corte preciso, desfazem a magia. Logo em seguida, Will avança em disparada contra o monstro, mas no momento em que está prestes a atacá-lo, o bicho o arremessa com força contra uma parede ali perto. No entanto, enquanto o monstro se prepara para continuar o ataque, mas percebe que o tempo deles acabou. Então, ele o arrasta para longe dali, sem hesitar. Para garantir que os estudantes não o sigam, o monstro sem cabeça invoca, pasmem, o mesmo monstro que os atacou anteriormente, o temível e maligno Grão-Duque. Ao ver isso, Will imediatamente percebe o quão perigoso aquele monstro realmente é. Então, enquanto ele dispara um feixe de plasma na direção deles, Will os alerta para desviarem, a fim de evitar serem derrotados de uma só vez. Após sobreviverem ao primeiro ataque, Lyanna, sem pensar duas vezes, ordena que todos recuem para traçar uma estratégia. Mas Wignoll, corajoso, fica para trás e conjura seu feitiço de ilusão de madeira para bloquear o caminho do monstro e assim atrasá-lo. Quando o monstro finalmente consegue romper a ilusão, ele dispara um feixe de plasma direto em Wignoll, que, coitado, fica parado ali, parecendo um bobo. Mas antes que o ataque o atinja, Will o agarra e com agilidade impressionante desvia de todos os ataques subsequentes do monstro, até que todos consigam chegar em segurança. Ufa! Logo em seguida, Will explica a natureza perigosíssima do maligno Grão-Duque para os outros, descrevendo-o como um predador alfa, daqueles que normalmente só se encontram lá no 25º andar da masmorra. Mas, mesmo com a explicação, Lyanna e o restante do grupo ainda têm uma enorme dificuldade em entender por que diabos esses monstros estão no 11º andar para começo de conversa. Como eles literalmente não têm um segundo a perder, param de se preocupar com o porquê e começam a vasculhar os arredores. Só então percebem que o monstro maligno Duque já mobilizou seu exército de guardas e sentinelas malignos, que estão neste exato momento procurando por eles por todos os cantos. Que enrascada. Nesse ponto, Julius começa a ceder ao desespero, o que não é surpresa. Mas, para manter o ânimo da equipe lá em cima, Will, com toda
toda a sua bravura, diz aos colegas que eles só precisam abater o Grão-Duque e assim quebrar sua cadeia de comando para que o resgate da academia finalmente consiga alcançá-los. Uma missão e tanto. Ao ouvir isso, o fracote do Julius, sempre ele, imediatamente começa a criticar Will, alegando que o plano de ataque é arriscadíssimo, um verdadeiro suicídio. Mas o Ignol, sem hesitar, o interrompe e garante a todos, inclusive a Lyanna, que Will é sim alguém em quem eles podem confiar suas vidas sem medo. Comovida pelas palavras de Wignall, Lyanna, sem pensar duas vezes, nomeia Will como líder do grupo ali mesmo e confia a ele a sobrevivência de todos. Ao ouvir isso, Julius, claro, continua a resmungar. Mas Will, com paciência, implora para que ele trabalhe com eles nessa empreitada, afinal, o sucesso do plano depende, e muito de sua magia de gelo. E para a surpresa de ninguém, ele finalmente concorda. Depois de finalmente convencê-lo a participar, Will explica todo o plano de ataque a Julius e a todos os outros, e então dá início à ofensiva. Nos minutos seguintes, o monstro Grão-Duque os rastreia até um ponto que já havia sido planejado, e sem piedade ataca a todos com fúria. Enquanto todos desviam dos ataques, Julius posiciona seus clones de gelo em pontos estratégicos e começa a entoar uma longa e complexa encantação para um feitiço poderosíssimo. O monstro, claro, percebe a manobra e destrói alguns dos clones, mas, graças à atualização secreta R.S. Wise, que Will o ensinou anteriormente, os outros clones continuam a entoar a encantação sem o menor problema, para a surpresa do inimigo. Não demora muito e o verdadeiro Julius sai de seu esconderijo, apontando sua varinha para o monstro, enquanto se aproxima do grande finale da encantação. Para manter o monstro distraído, Will instrui Colette, Cian e Wignall a atacá-lo com feitiços de baixo nível. Em seguida, ele salta alto em direção ao teto e desfere um ataque em pinça, vindo de cima, direto na cabeça do maligno Duque. Que jogada! Enquanto o monstro concentra todo o seu agro em Will, Wignall e os outros continuam a disparar feitiços de baixo nível sem parar. Isso dura até que Julius finalmente conclui sua encantação e lança uma barragem devastadora de glaciares afiados contra o monstro. O ataque final. No entanto, para o desespero de todos, o feitiço falha. Lyanna, sem perder tempo, ativa sua magia de relâmpago e avança com tudo contra o monstro para desferir o golpe final. Afinal, a magia de gelo de Julius já estava, de certa forma, atrasando as asas da criatura, o que era uma vantagem e tanto. Infelizmente, bem quando ela está prestes a cravar a arma no rosto do monstro, uma barreira invisível surge, do nada, e bloqueia seu ataque, fazendo com que o segundo plano de ataque vá por água abaixo. Enquanto o monstro contra-ataca com vários feixes, Will a carrega e Kiki ergue um escudo de defesa para protegê-los, enquanto eles escapam do raio de explosão da criatura. Que sufoco! Em meio a toda aquela confusão, um dos feixes de plasma atinge e destrói os óculos de Will, aqueles que Elf havia lhe dado há tanto tempo. Com isso, o corpo inteiro de Will fica mole, sem forças. Enquanto ele despenca, Wignall, ágil, cria uma rajada de vento para fazê-lo pousar em segurança, e preocupado, corre para verificar como eles estão, se estão bem. No entanto, quando o monstro começa a se libertar da barragem de gelo de Julius, Lyanna, com a voz firme, instrui a todos a recuar, enquanto ela ganha tempo para que consigam escapar. E Wignall, sem hesitar, decide se juntar a ela nessa missão perigosa. Que dupla! Colette, desesperada, tenta impedir que os dois arrisquem suas vidas de forma tão imprudente, mas a dupla, determinada, a ignora completamente. Avança com tudo contra o monstro, armada com seus feitiços mais poderosos de relâmpago e vento, e lança uma série de ataques pesados e implacáveis sobre a criatura. É tudo ou nada. Quando nem isso funciona, Cian, pra variar, começa a surtar de novo. Mas, nesse exato momento, Will, com a voz embargada, implora para que ele o soque, para que possa se acalmar e parar de tremer por causa dos óculos destruídos de Elf. Irritado, Cian agarra Will, fala umas poucas e boas pra ele, e então o soca por alguns segundos, até que Will finalmente recupere a compostura e pare de tremer. Que terapia inusitada. Após agradecer a Cian pela ajudinha, Will se levanta, pega sua espada, pede a Colette que cuide de Kiki e, sem hesitar, corre de volta para a batalha. Ele então se junta a Lyanna e Wignall, que já está visivelmente fatigado no campo de batalha, e continua desviando, tentando a todo custo se aproximar do monstro. A luta não para. Enquanto Will está nessa, Cian começa a acusá-lo de arriscar a vida de forma estúpida. Mas Colette, com a paciência de Jó, coloca um pouco de juízo naquele cérebro, digamos, em desenvolvimento, dizendo a ele que Will está apenas sendo o homem, que Cian provavelmente nunca será. E então ela mesma corre para a batalha para ajudar Will, que revira a volta. Quando Will a percebe, ele decide que é hora de trabalhar em conjunto com Colette para descobrir um jeito de cortar as asas do Grão-Duque e finalmente derrotá-lo. Depois de desviar de mais alguns ataques de plasma, ele troca um olhar significativo com Colette e decide que é hora de ir com tudo, sem reservas. O plano está em ação. Não demora muito, e o monstro dispara uma barragem de feixes de plasma roxos na direção de Will. Mas Will, esperto, finca sua espada no chão para absorver todos os ataques. Em seguida, ele salta bem alto e lá de cima, sinaliza para Colette fazer a parte dela no plano. A coordenação é tudo. Depois que Colette, usando suas últimas reservas de mana, cria uma espada de terra, Will a agarra no ar e a crava com força na cabeça do Grão-Duque. Segundos depois, enquanto o Duque ainda luta para manter o equilíbrio, Cian surge voando nas costas de seu guardião, desvia de todos os ataques do monstro e, então, ataca a criatura com o devastador feitiço de fogo, Aiflamberdelion, a queima-roupa. Que ataque combinado! Quando mesmo assim o monstro não é destruído, Will e seus colegas começam a lentamente desistir da batalha inteira. Afinal, ataques físicos e mágicos simplesmente não fazem efeito. No entanto, bem quando estão prestes a recuar, Rasty surge do nada e, com um movimento rápido, joga um cristal na direção de Will. O que será isso? Quando Will pega o cristal, ele de repente tem um estalo. Eles ainda não tentaram atacar o monstro, combinando ataques físicos e mágicos. Então ele corre em disparada em direção à espada que havia fincado no chão antes, a pega e com um gesto rápido sinaliza para Cian ajudá-lo. Uma nova esperança. Naquele exato instante, Cian conjura o feitiço. Chama da Torre Ignis, a pedido de Will. Mas Will, em vez de desviar, empurra sua espada para os fixos nele e a deixando consumir as chamas Will mágicas, avança contra o monstro até que ela fique completamente envolta em cortando todos os ataques de plasma da criatura. Ele continua lutando, incansável, até o momento final, quando grita o nome Ignis Will, e com um golpe decisivo, corta o monstro Grão-Duque ao meio. Uma vitória épica. Após destruir o monstro, Will de repente perde toda a força que havia adquirido durante o ataque e começa a se perguntar o que diabos acabou de acontecer ali. Infelizmente, antes que ele tenha a menor chance de celebrar sua vitória, uma horda de sentinelas e guardas malignos, atraídos pelos gritos do Grão-Duque, chega ao local e os ataca sem piedade. Que azar!
Sem nenhuma força sobrando, tudo o que Will e seus companheiros podem fazer é rezar para que um milagre, um verdadeiro milagre, aconteça antes que se torne o próximo banquete desses monstros. E a situação é ainda mais crítica, já que Woken e Edward ainda estão a quilômetros de distância do local deles. A esperança é a última que morre. Felizmente, bem quando um monstro está prestes a transformar Julius em uma poça de pasta vermelha, o rei de todos os Magivander, ninguém menos que o mago mais poderoso que já pisou nestas terras, Eren, surge com sua equipe de exploração e invoca um feitiço de luz de aniquilação de altíssimo nível chamado Loyalusa, que em questão de segundos vaporiza a horda inteira. Que alívio. Ao reconhecer o homem, Will fica completamente perplexo com aquele visual todo branco, impecável e a aura pura que emanava dele. Ele tenta, a todo custo, entender por que diabos eles estavam ali, naquele lugar, para começo de conversa. Uma cena e tanto. Não demora muito, e Eren acumula ainda mais prestígio ao elogiar a equipe de Lyanna por se manterem firmes e fortes diante do perigo. E quase que instantaneamente, cada um deles, incluindo Wokner e Edward, que haviam acabado de chegar à cena minutos antes, se curva e o reverencia como se fosse um deus. Que poder! Will, por outro lado, permanece de pé, completamente absorto, enquanto continua a olhar com admiração. Nesse exato momento, um dos apoiadores de Eren, um sujeito loiro chamado Finn, salta do penhasco onde Eren está. Ele se refere a Will como a espada que ainda vive, e então pergunta seu nome. Um momento de tensão. Depois que Will se apresenta, Finn faz o mesmo, e a dupla então aperta as mãos. Enquanto isso, em outra parte do 11º andar, Mars e seu parceiro monstro sem cabeça são vistos segurando uma espada de design, digamos peculiar. Eles agradecem aos céus por terem conseguido pegá-la antes que Eren e sua equipe, por um triz, os alcançassem. Que sorte a deles! Agora que a missão deles foi cumprida, o monstro mago sem cabeça apressa seu parceiro para que retornem à base. Enquanto isso, lá na superfície, a vida, aos poucos, volta ao normal para Will e seus colegas. Dadas as circunstâncias, o exame praxis para todos os estudantes foi encerrado, e um funeral solene foi realizado em homenagem aos 11 professores da academia que perderam a vida protegendo os alunos. Uma tragédia. Graças aos esforços deles, felizmente não houve nenhuma baixa entre os estudantes. Mas mesmo assim, a escola iniciou uma investigação completa e minuciosa para descobrir quem eram os verdadeiros mentores por trás de todo o incidente. Alguns dias depois, o Will e os outros 5 membros de seu grupo acordaram na enfermaria para, enfim, discutir a dupla sinistra que Lyanna e Colette haviam encontrado lá no 11º andar. Que mistério. No entanto, como nenhum deles conhece as masmorras tão profundamente assim, eles decidem abandonar o assunto. Lyanna então muda de tópico e passa a agradecer a todos por terem trabalhado juntos, tornando o grupo, de fato, funcional. Logo após seu discurso, a barriga dela ronca alto, e Colette, atenciosa, lhe oferece algumas fatias de maçã. Que fome. Depois de dar algumas mordidas, Lyanna continua pedindo mais e mais maçãs, até que Colette perde a paciência de vez e a acusa de ser uma tremenda gulosa. Lyanna tenta se defender, alegando que está apenas repondo toda a energia que gastou lá na masmorra. Mas Colette, sem papas na língua, manda ela parar de caô e admitir logo que é uma comilona de carteirinha. Que situação. Diante disso, Lyanna desiste de se defender e passa a agradecer a Will por tê-lo salvado com sua bravura, e claro, seu conhecimento. Quando Will tenta ser modesto, Julius, o invejoso de plantão, abre sua boca, digamos, peculiar de novo. Mas Colette, sem paciência, o cala na hora. Então, Kian pede a Will que explique o poder que ele usou em sua espada para consumir as chamas mágicas durante seu ataque final. Que curiosidade. Em resposta, Will explica a Kian e ao restante do grupo, que estão super interessados, que ele na verdade não tem a menor ideia do que seja aquele feitiço ou encantamento. Ele diz que durante aquele momento sua mente ficou completamente em branco, e ele se sentiu como se tivesse se tornado uma pessoa totalmente diferente. Que mistério. Como esse fenômeno parece ser algo realmente especial, Lyanna e Colette sugerem que informem Wokner e Edward sobre o ocorrido, para ver se eles sabem de alguma coisa a respeito. Nesse exato momento, Will se lembra de Finn, aquele da expedição, e pede a seus colegas mais informações sobre ele. A curiosidade bateu. Em resposta, Lyanna explica que o tal apoiador é da tribo Finn, uma tribo conhecida por produzir guerreiros que não conseguem usar magia, mas que são essenciais para guiar magos pelos andares mais profundos da masmorra. Mais tarde naquela noite, Finn visita Cauldron em seu escritório e apresenta a ela, para análise, uma espada quebrada, bastante parecida com aquela que Mars e o monstro sem cabeça seguravam mais cedo. Que coincidência. Depois de toda a conversa fiada, Cauldron pergunta se aquela espada é, por acaso, a infame espada matadora de magos mencionada no relatório. Finn, então, a assegura que sim, é ela mesma. A hipótese faz questão de acrescentar que eles tiveram que enfrentar um bando de loucos, mais malucos, uma verdadeira horda, lá no 40º andar, para conseguir concorda que isso pode, uma aventura ser verdade. Dito isso, Finn encerra a conversa sobre a espada, deixa Cauldron guardá-la e, então, senta-se na mesa dela com um sorriso intimidador, perguntando por que ela não lhe contou absolutamente nada sobre Will. Que reviravolta. De acordo com o acordo estabelecido entre os magos e os Finns, magos não têm permissão para nutrir aqueles que não podem usar magia, como Will, pois essa é uma obrigação exclusiva dos Finns. Então, em sua defesa, Cauldron explica que não o informou porque Will é uma espada que anseia acender a torre para se tornar um mago de Andor. Uma justificativa e tanto. Após um breve silêncio, Finn decide por bem deixar Will continuar seus estudos na academia. Ele desce da mesa dela, resmunga mais algumas coisas e, então, parte. Na manhã seguinte, Will já está de volta, treinando seus golpes no quintal, enquanto Colette, Julius, Lyanna e Wignall o observam curiosos e se perguntam de onde aquele Lagarde tira tanta força. Que mistério. No entanto, enquanto eles continuam a conversar, Cian salta da janela, contorcendo-se de dor, e para a surpresa de ninguém, desafia Will para mais um duelo.
Ao ouvir isso, Colette e Will tentam a todo custo dissuadi-lo dessa loucura. Mas quando Cian lembra Will do que ele havia lhe dito lá no grande festival de magia, Will, então, decide aceitar o desafio e lutar contra ele. A briga vai ser boa, não demora muito, e Cian derrama o primeiro sangue, disparando uma barragem de ataques de magia de fogo. Mas desta vez, o Will se diverte horrores desviando de tudo e causando tanta confusão que Wokner e Edward, irritados, os pegam no flagra e os expulsam dali, sem dó nem piedade. Que bagunça. Eventualmente, as coisas voltam ao normal, enquanto o Magia Wanda observa as grandes barreiras desabarem, lentamente, mas de forma inexorável. 2 meses depois, Wokner reúne Will e seus colegas na sala de aula, faz um discurso inspirador e, então, dá o pontapé inicial no tão aguardado exame de graduação deles. O futuro os espera. E isso nos traz ao final deste vídeo. E aí, o que você acha que vai acontecer a seguir com Will e seus colegas? Será que o Magia Wander conseguirá proteger o mundo da próxima invasão que se aproxima? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. E se você curte mais resumos de anime como este, não perca tempo e assista a este outro vídeo agora mesmo.